Boa tarde, amigos. Por mais que eu tentasse ontem chegar aqui, não conseguiria chegar. Na volta de Buenos Aires, fazendo um voo com um caminho meio complicado para chegar, com 2 escalas, e entra imigração, e tira sapato, e tira cinto para passar no raio-x ali e tal. Ficou aquela frustração de ontem não conseguir chegar aqui acordado. Então cheguei aos pedaços às 4h30 da tarde, depois de ficar 2 noites praticamente sem dormir. Na ida de terça para quarta-feira para Buenos Aires, eu fui dormir às 4 da manhã e acordei às 9 para ir para a concentração do Grêmio, para transmitir coisas para cá, para o preliminar e para o cadeira cativa, e também para participar da programação da Rádio Grenal 95,9. Na sequência, direto da concentração do Grêmio para o estádio do Lanús, onde ficamos quarando 4 horas no sol para tentar entrar, por isso ainda essa voz anasalada e também a gritaria que fizemos lá, cobrindo até as 3 da madrugada. Então, todo esse sacrifício para entrar, depois esperar a hora do jogo. Um cara da telefonia e da informática para atender 49 rádios. Nem as rádios da Argentina conseguiam entrar no ar. Nós, no peito e na raça, colocamos para todo o Brasil. A única rádio que abriu na hora que tinha que abrir, às 9 da noite, a transmissão foi a Rádio Grenal. Por quê? Porque simplesmente fizemos política de guerra. Chegamos a trancar o cidadão da telefonia e da informática dentro da nossa cabine, chaveados, e nós na porta funcionando como guardas, porque todas as outras emissões queriam pegar os caras pelo pescoço. Só para saber um pouco dos bastidores. E aí eu ligava para o Maurício e falava, não, eu vou conseguir isso, mas eu fui simplesmente espatifando, professor. E não consegui chegar ontem aqui, e aí no final da tarde perguntei para o Maurício como é que estava aí a sequência de matérias. Ó, temos um pouco de tudo, um pouco de festa, um pouco de narração, um pouco de cobertura jornalística e tal, entrevistas, os gols da campanha. Eu disse, bom, então estamos bem municiados para levar um grande programa ao ar. E foi o que o Maurício fez ontem, junto com o César Pacheco, com o Biderman, o presidente do Conselho, César Pacheco, um grande vencedor também no Grêmio, até para comparar épocas, para falar de bastidores. Ambos estavam lá, a gente enxergava quem estava comemorando dentro de campo. Eu só estou justificando isso porque eu queria estar aqui ontem para contar tudo isso e muito mais, as histórias de Lanús. Que cidade é essa de Lanús, dentro da província Buenos Aires? Para quem não sabe, Buenos Aires é uma província composta de pequenas cidades. Tanto é que cada clube daqueles é de uma pequena cidade dentro da província Buenos Aires. Sem considerar que para ir para o estádio tinha 25 manifestações, mais ou menos, de toda a sociedade, de todas as raças. A gente olhava para o lado, estavam os índios, os bugres lá, manifestando. Olhava para frente, eram os caras contra a mudança das leis trabalhistas. No outro lado, eram os caras preocupados com não sei o quê. E não tinha por onde chegar no estádio. E aí, quando nós chegamos perto do estádio, o nosso motorista, Maximiliano, disse para o Haroldo Souza, que vinha brincando no telefone de joguinho, disse, ou o senhor fecha essa janela, ou o senhor vai chegar sem o telefone. Então nós, meu Deus, para onde é que nós estamos indo? Resumo de tudo isso. Fizemos uma grande cobertura, sem problema nenhum, estamos inteiros aqui, o Maurício fez um grande programa, mandamos um bom material dentro do possível de lá, porque não funcionava a internet também, não tinha 3G, não tinha 4G, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Até pela quantidade de gente usando ao mesmo tempo. Isso acontece na Arena do Grêmio, para não dizer que é só em Buenos Aires, né? Na Arena do Grêmio já não tem internet, então não é só lá. Mas tudo isso para dizer que vale a pena pelo futebol, pela profissão, pela raça que a gente adquire ao longo da vida para viver com as mais diversas situações. Eu terminei a cobertura às 3 da madrugada do Brasil, 2 da madrugada de Buenos Aires, e fomos direto lá para Ezeiza para pegar um voo que saiu de lá às 5h15, 5h20 e começou toda essa epopeia. Tudo isso foram os meus dias em Buenos Aires. E a felicidade de ver um clube gaúcho 3 vezes campeão da América, num estado, professor, que tem 5 títulos da América contra 3 de Minas Gerais. 3 de Minas Gerais, que é maior do que a gente, né? É 1,5 o Rio Grande do Sul, né? Não chega a ser 2 vezes, mas 1,5 dá. E no Rio de Janeiro tem 2 campeões da América, Vasco e Flamengo. 2 títulozinhos,
3 em Minas Gerais, 5 no Rio Grande do Sul. Com tudo isso que nós estamos vivendo de crise e tudo mais. Boa tarde, professor Enio Kaufmann. Boa tarde, Maurício. Bem-vindo, né? De volta. Esse pode ficar passeando um mês na Europa, mas ele está com o burro na sombra. Porque ele trabalha para o REC e a gente sabe o que significa isso em termos de... Está tudo bem na Unificado. Em termos financeiros é o que garante. Trabalhar no Unificado também é bom. É bom. Os caras entram lá, não saem nunca mais. Eu acho que tem que... Os professores, né? Os alunos saem. Sim, os professores e os donos. Eu vou sair daqui, vou dar aula aqui no Unificado de Canoas. Aproveitar que estou aqui. Mas eu queria começar, obviamente... O Unificado de Canoas é cursinho ou é colégio? Os dois. Eu pergunto porque eu sei. Cada sede de pré-vestibular tem o colégio unificado e o pré-vestibular e pré-ENEM. Mas eu, obviamente, quero começar cumprimentando meus amigos gremistas. E, óbvio que eu torci contra e disse aqui no Cadeira Cativa, e eu acho que dá para simbolizar muito bem numa pessoa, em tantos e tantos amigos gremistas, mas eu tive o prazer de estar A última vez que estive no Cadeira Cativa, estive com o Ayrton Ruschel, quando o Ayrton, inclusive, anunciou que tinha ele um grupo e sairiam na segunda-feira à noite de ônibus, iam para torcer, e a postura, a fidalguia com que o Ayrton sempre se portou e que a gente sempre conversou sobre futebol, e ele com a sinceridade, sempre dizendo que claro que ele torce contra o Internacional, como eu torço contra o Grêmio, que é apenas adversário. Deixa eu chamar aqui o Gustavo Schmitz. Entra assim mesmo, Gustavo. Isso aí. Tá tudo tranquilo. Tudo pode. Certo. Tricampeão pode. Pode. Diretor das divisões de base do Grêmio aqui. Boa tarde. Gustavo. Boa tarde. Eu estava dando os parabéns no ar. Baixa o microfone. Para os meus amigos gremistas. Eu acho que o Grêmio... Professor, enquanto o senhor vai falando... Fez por merecer... Já que o senhor está cumprimentando, nós vamos ver a imagem aérea da hora em que o Grêmio faz o gol da Guete. Mas pode falar, professor. O senhor está cumprimentando os gremistas. Eu cumprimentar, primeiro, pelo técnico que tem, né, que eu há muito tempo falo nisso, pela partida maravilhosa que fez nesse último jogo. Acho que o Grêmio deu uma aula de futebol. Aquele primeiro tempo do Grêmio foi de um brilho ímpar. E ali se vê muito bem a mão do técnico. Houve um tiro de meta. O cara do drone vai ganhar 13º, férias. Ele pode ir para a Europa agora, né? O cara do drone funcionou em Guayaquil, o Grêmio meteu 3-0. Funcionou em Lanús, o Grêmio meteu 2-1. Olha aqui, ó, o drone já foi para Abu Dhabi. Não é o drone. Olha aqui, ó, se não marcarem esse drone, eu estou brincando aí. O que funcionou mesmo foi o treinador do drone Grêmio. Sem homem não funciona. Quando houve um tiro de meta a favor do Lanús, tiro de meta para o Lanús, e a câmera meio que abriu e apareceu um jogador do Grêmio na meia-lua e um jogador de cada lado da área do Lanús, no tiro de meta, que sempre se corre lá para o meio para receber, aquilo é mão do técnico. Todo mundo já conhecia a jogada, né? Pois é, mas... Preparou para evitar essa saída de bola. Mas isso é capacidade de conseguir fazer isso. Agora o senhor pega, professor, bota tudo num liquidificador, esses nomes que eu vou lhe dar. Sim. Tá? Enio Vargas de Andrade. Rubens Francisco Minelli, que pegou o Renato em 85, 86 no Grêmio. Telé Santana. Nem vou falar em outros, né? Mas posso falar aqui Carlos Froner. Sim. Posso falar em tantos outros, né? Mas bota no liquidificador, sai o Renato Portaluppi. Se o cara tiver massa encefálica. Olha, eu acho que não é só ter um... Ele tem tutano. Eu acho que nós temos uma lista quase infinita de jogadores que tiveram grandes treinadores. E que quando se transformaram em treinadores não tiveram a personalidade, a capacidade. E aí, realmente, eu estou me exibindo, porque eu dizia do Renato, antes do Renato vir nesta passagem, onde ele teve o brilho de aprimorar o estilo e o futebol criado pelo Roger no Grêmio, deixado pelo Roger no Grêmio, mas que é um treinador
incompleto até hoje. Ele arma, não consegue ir adiante. É um baita técnico. Acho que vai ser. O Renato pegou aquilo e transformou o Grêmio no Grêmio de hoje. Mas eu falava do Renato vice-campeão brasileiro. É verdade, o senhor sempre foi renatista. Jogando com uma baba de time e ele, por ver que o time era uma baba, montou o time para jogar por uma bola. Aquele Grêmio eu não gostava de ver jogar. Esse Grêmio é show. Pois é, mas... Esse é o Grêmio. Esse Grêmio dá show, né? Mas eu me lembro que naquela época eu dizia, joga feio e é vice-campeão brasileiro. Eu queria esses resultados. Mas eu quero destacar uma pessoa. Eu não posso... Romildo Bolzan. Romildo Bolzan, sem dúvida. Mas eu quero destacar uma outra pessoa. Rogerinho. Também não. Não que não mereça, por favor. Mas, sem dúvida nenhuma, o herói dos jogadores da campanha do Grêmio é Marcelo Godoy. Sem nenhuma dúvida. Melhor goleiro do América. E a grandeza de Marcelo Godoy. A grandeza de Marcelo Godoy na entrevista pós-título, em que lhe foi falado de um jornalista muito famoso, com muito espaço na mídia, que fez uma das mais torpes campanhas já feitas contra um jogador de futebol no Rio Grande do Sul. E a carreira desse moço só não acabou... Porque ele tem uma cabeça extraordinária. Ele tem uma personalidade extraordinária. Porque qualquer outro submetido ao massacre que esse menino goleiro do Grêmio foi, porque obviamente que nenhum jogador joga sempre bem, e todas as falhas, as eventuais falhas dele, eram amplificadas de uma maneira grotesca na nossa imprensa, e ele resistiu. Ele nunca respondeu. Falecido Paulo Santana. E agora, na hora que ele podia, porque ele não apenas é tricampeão da América, mas é a grande figura do time jogando, ele disse, não, eu perdoo quem se enganou e serviu para me fortificar. Veja a diferença dele para o Luan, que em vez de se preocupar em comemorar o título do Grêmio, foi lembrar do Internacional e de um jogador... uma resposta que foi indelicada também. Isso, e de um jogador... Mas criou um bate-boca, vem cá, na hora de comemorar, vai comemorar, esquece o jogador não foi só campeão da América, ele foi o melhor da América. Melhor jogador da América. Grandeza não é só dentro de campo. Exatamente. Não é. Grandeza. Atleta não é só jogador de futebol. Foi perfeito. Eu quero cumprimentar a torcida colorada, o Internacional que subiu de divisão. Pronto. Quero cumprimentar o Internacional que vai usufruir desse feriado que eu estou decretando aqui junto com o prefeito Marquesan. É isso. Sensacional. Agora, além de tudo, é uma figura debochada. Ficar brigando. Mas ele é sutil. Mas eu acho que é hora da flauta. Mas esperto. Mas vem cá, eu toquei... Respira fundo e pensa. Eu toquei tanta flauta na primeira década desse século, quando o Grêmio caiu, quando o Internacional foi campeão mundial. Eu toquei flauta nos meus amigos, e eles agora estão gremistas, e eles agora estão tocando flauta em mim. Eu recebi um WhatsApp que todo mundo está comemorando o Grêmio, a Libertadores, o Novo Hamburgo, o título gaúcho, e o Internacional, Natal e Ano Novo. Olha, muito bem, flauta, faz parte. Essa brincadeira é saudável. Faz parte, que bom. Mas, Rec, eu estava muito feliz com a primeira parte da manifestação do professor, que eu pensei, o Grêmio está representado aqui na mesa, né? Só elogios. Aí ele já deu uma escorregada e deu uma batidinha no melhor da América, né? Ele escolheu o melhor da América para dar uma... Desculpe. Mas se me permitires assim, primeiro agradecer... Vai aprender com esse episódio, Luan, hein? Que ele vai ser advertido pelo presidente do clube. Sem dúvida.
Tomara que aprenda. Mas primeiro um agradecimento especial a ti, Rec, pelo convite, num dia tão marcante, né, para nós gremistas. Ontem era impossível qualquer programa, qualquer participação. Mas eu, como estava explicando no começo, que eu não consegui chegar, eu mal estou abrindo os olhos. Sem dúvida. Por 2 noites sem dormir. Nós passamos 2 noites, nós passamos praticamente a madrugada inteira ontem dentro do avião, porque foi incrível. Nós ficamos 2h30 sentados dentro do avião, aguardando o plano de voo para liberar os aviões fretados que foram a Buenos Aires. Porque foi uma brincadeira que foi feita. Mas, enfim, acabou ficando muito divertido, porque o ambiente dentro do avião foi descontraído. Ninguém estava com pressa. Ninguém estava com pressa, né? Absolutamente. E acabaram convivendo mais tempo entre eles que nunca teriam. Não, e surgiram alguns novos talentos, hein? Surgiram alguns novos talentos. E aí? Atletas imitando o Renato no microfone da comissária. O Caio é um figuraço, né? Realmente eu vejo que aí surge talvez a explicação. E a discussão de que quando se fala numa final numa cidade pré-determinada, nós poderíamos ter também um estádio garantidamente em perfeitas condições, e não como o REC contava, Gustavo, antes de tu chegares, de que condições precárias, de que havia um técnico para 49 emissoras. Depois chegou o chefe dele. Não, aí tinha 2. Mas imagina, se tu tens pré-planejado já que o jogo vai ser, no Maracanã, ou o jogo vai ser no Estádio Centenário. Mas aí, professor, nesse caso, eu acho que foge dessa questão do planejamento. Tá certo que o La Fortaleza tem uma estrutura precária. Só que nós sabíamos há 1 mês que a final seria lá. Mas tempo para planejamento. Eles tiveram tempo. Faltou vontade da empresa, faltou de criar condições não também. É a empresa. A lei que preponderou lá no Lanús é o seguinte: tudo que der para complicar, criar dificuldade. Vamos complicar. Sabe por quê? Porque tem jornalista que acha bacana isso, tem jornalista que elogia, que diz que isto é o futebol, que nós devemos criar problemas para quem vem. Eu não estou dizendo que é tu que Deus, mas tem gente que elogia. Vem cá, eu li uma notícia, por favor, eu rezo que seja... Por isso que eu gosto de decidir em casa. Que seja errado, mas eu li que no jogo da seleção peruana com a seleção da Nova Zelândia, Maurício me ajuda, agora para decidir a última vaga, que na véspera, que na noite, ao invés de ser a torcida que foi lá fazer barulho para os jogadores da Nova Zelândia não dormirem, foi voos da Força Aérea por cima do hotel. Mas eu acho que esse folclore que se criou, essas condições anti-jogo, antidesportivas, anti-fair play, podia tirar uma seleção dessas. São inaceitáveis no mundo de hoje. Exatamente. Há muito investimento em torno do futebol. Para brincadeirinha. Nós estávamos, as emissoras de televisão, por exemplo, uma grande emissora nacional, a Rede Globo, não temos aqui por que não falar, estava alocada em condições precárias de trabalho, havia... Eu estava do lado do Muricy, do Lédio Carmona ali. Assim, eles estavam um colado no outro. E estas emissoras, vocês da imprensa, vocês colocam... A nossa cabine era boa, hein? Colocam grana, investimento, não só muitas vezes em cotas, mas em profissionais de alto nível, pagam muito caro para estarem lá. Mandar um REC para lá? É evidente. Quase impossível de mandar. Mas aproveito primeiro para um abraço à nossa nação tricolor, por esse tri maravilhoso conquistado. Pode largar a franga, Gustavo, agora já está liberado, pode. Posso. Mas ao mesmo tempo também quero, além de saudar a direção do clube, o presidente e obviamente todos os seus comandados, que é um clube bastante aberto em participação. O presidente, ele insiste nisso, em dizer que ele é o porta-voz de uma gestão. Ele não é o único ali, né? Evidentemente que ele sintetiza nele a figura do grande líder, obviamente, mas nós que atuamos, que participamos, que trabalhamos e vivemos o dia a dia, nós percebíamos que faltava muito pouco para o Grêmio ter uma grande conquista. E ela culminou, né, nesse tricampeonato,
que eu acho que foi, evidentemente, que as críticas elas são importantes, elas alertam muitas vezes para a tomada de decisões, mas o planejamento foi bem feito, né? É óbvio que se o resultado não ocorresse, a casa caía, mas o foco, a obstinação... Por isso que eu me preocupei em elogiar o Grêmio antes da decisão. Antes da decisão. Sabe por quê? Se perdesse, já era vencedor. O Grêmio já está na Libertadores ano que vem, está chegando a 100 mil sócios, valorizou o elenco em 4, 5, 6, 7 vezes. Bom, se isso aí não é conquista, chegou entre os 4 melhores da Copa do Brasil, foi vice o Campeonato Brasileiro inteiro. Tu está esquecendo a entrevista do ex-presidente Duda Kreff. Nessa lista de coisas boas. Não, é evidente. Se percebeu... Ele deu uma entrevista dizendo a decisão de poupar foi do Conselho de Administração. Isso que o Romildo falou. O Duda Kreff, que é uma figura... Que não precisa aparecer, né? Uma figura Aliás, podia querida, gostar de aparecer para vir aqui. Que ele mais, digamos assim, ressalta o trabalho e a história do pai do que propriamente dele, que ele se diz muito feliz por ser parte, né, desta família e ter tido o legado da família Kreff. Comentou na viagem da alegria dele de fazer parte de um conselho de administração, de uma direção de um clube que tinha amizade, seriedade, um ambiente muito, muito bacana de trabalhar, e é isso que a gente percebe lá no Grêmio. Nós estamos assim muito leves, porque você trabalha sem aquela... Claro que o resultado tira muito a pressão, isso a gente sabe disso, mas só que o resultado também é consequência de muita coisa bem feita. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa ideia de conselho de administração que foi criado no Grêmio há alguns anos já, tenho a impressão que o doutor Adalberto Praz foi um dos... Na reforma estatutária. Isso, um dos parceiros, certamente não sozinho, mas um dos... E que depois o Internacional adotou, agora mais recentemente. Ela, para ser realmente efetiva, a gente sabe que ela estava em vigor, mas não era efetivada. Será que ela não depende bastante, esse modelo... Do líder maior? De ter um líder com a forma de ser, a personalidade do presidente Romildo Bolzano, com certeza, do que do Dr. Paulo Bino, ou mesmo do Dr. Fábio Koff. Você tem total razão. Vamos só remeter ao modelo anterior. Antes havia um presidente e vários vices. O professor foi falar Flávio Obino e falou Paulo Obino. Até porque tinha o Paulo Odoni, acho que foi por isso que a confusão. Eu falei errado. Paulo Odoni. Porque o Paulo Odoni já foi presidente nesse modelo. Mas não respeitava ninguém. O que nós percebíamos... Nem o Dr. Fábio Koff. Mas o que nós percebíamos... Que também era presidente sozinho. Não, o presidente deliberava um pouquinho. O modelo anterior... Ele cumprimentava as pessoas. O modelo anterior era composto... Tanto é que ele fez o Romildo. De um presidente. Justamente. O modelo anterior era composto de um presidente e outros 5, se não me falha a memória, vice-presidentes eleitos. Sim. Então o modelo não era muito diferente. Bastava o presidente ter esse perfil. Agora, se o presidente atual fosse um presidente centralizador, totalitário, enfim... Não precisa nem morar em Porto Alegre para administrar bem o Grêmio. Nada. Ele mora em Lanús. Mora. Osório é a nossa Lanús. Osório é uma cidade de primeiríssima linha, perto de Lanús. Lanús foi uma decepção, assim, em termos de estrutura, de cidade, né? É uma cidade satélite de classe média baixa, se percebeu. Emenda tudo, né? Emenda tudo, parece um bairro pobre de um pouquinho além de Avejaneda, enfim, mas realmente parece, assim, uma cidade... Não vamos citar comparações aqui para não parecer que é algum tipo de... demérito, mas realmente uma cidade em condições muito precárias para chegar aonde chegou. E olha, quero dizer, tirando o extracampo, o time do Lanús me surpreendeu positivamente. É um time que não dá chutão, não dá balão, ou seja, bola de pé em pé o tempo todo, claro que às vezes até perdendo um pouco o ímpeto. Passe, onde não pode errar. Corre risco. Se o lateral direito não tem o espírito do Lanús, que é de sempre tentar não apenas cortar a bola, mas dar um passe, naquela dividida com o Fernandinho, ele dá um bago Evidente. No primeiro gol. Mas ele tenta... Mas é um time que tenta jogar. Cortar, ele tenta passar a bola. Mas daí a demasia do sistema. Porque aquela bola ali, que se perdeu pro Fernandinho, se o time está antenado,
com apoio da torcida e tal, que aliás apoiava e parava. Agora, apoiava e parava. Tem nada a ver com torcida argentina. Em 5 minutos de jogo, o Grêmio fez a torcida deles praticamente parar. Já se percebeu ali. 10 torcedores do Grêmio queriam tirar o Fernandinho e botar o Everton. Teve até uma coluna de jornal pedindo: olha, Renato, queria retrancar o Grêmio. Tem um que queria botar o Cícero. Muitos queriam botar o Everton. Mas tinha um outro colunista que queria o Cícero. Pela ideia do muitos queriam mudanças. Só que quem conhece, quem acompanha o dia a dia, sabia que o Renato só mudaria no caso extremo, que foi o caso do Bressan. Só mudou porque foi um caso extremo. O outro teve uma resposta que não precisava dar. Que absurdo. A cabine, isso apareceu muito na transmissão de televisão, não sei se vocês tiveram acesso a isso, mas a cabine onde estavam os jogadores do Grêmio, e acho que o Odorico Roman também estava, sim. Né? Ela estava ao alcance, claramente ao alcance da torcida do Lanús. Mas em determinado momento, professor, e isso o Dr. César Pacheco contou ontem aqui no Cadeira Cativa, representantes, enfim, do Lanús ameaçavam abrir o acesso ao torcedor do Lanús, porque na cabine em que estavam dirigentes estavam cantando o hino do Grêmio com a camisa do clube. Eu estava no local junto com o Dr. César Pacheco, estava na cabine ao lado do presidente, junto com as esposas de alguns vice-presidentes, né? Enfim, era um absurdo. Nós estávamos ao final de um corredor com 2 ou 3 seguranças e ao tempo todo eles realmente ameaçaram abrir a passagem para a torcida lá invadir, porque nós, ganhando o jogo de 2-0, no intervalo cantávamos, festejávamos dentro do camarote. Imagina. Um absurdo isso. E nós tivemos a sorte de ter acesso a essa cabine, e o Haroldo meio que raptou o Christian no intervalo, e aí a gente compreende porque o Grêmio é campeão. O Christian começou a chorar e não conseguia terminar, e o Haroldo fez ele narrar o gol do Fernandinho de novo, e ele gritou, até para descontrair e tal, agradecendo o Grêmio e o Renato Portaluppi pelo gesto de bondade até. Eu não esperava mais nada, muito mais da minha carreira. E aí começou a chorar, eu me lembro, me emociono de novo. Eu fiquei olhando para aquele cara. Eu vou contar uma coisa no ar que eu nunca contei. Esse tipo de ambiente é que faz os vencedores. Esse tipo de ambiente havia em 2006, no Internacional. Lembram do episódio Yarley em Paris, não saindo para folga? Porque são os líderes. Pois tem um episódio no Grêmio. E tem um menino que tu conhece, daqui a pouco eu vou dizer o nome dele, tu conhece muito bem, que eu sou muito amigo dos pais dele. E eu vi esse menino crescer. E o pai dele, por questões profissionais, é um médico famoso, não podia muito ir a futebol. E esse menino ia a futebol com a gente. E se criou comigo e meus amigos. Ele foi crescendo, colorado, evidentemente. E ele, enfim, depois ele fez vestibular para medicina, e se formou médico, e foi fazer estágio no Grêmio. Conseguiu um estágio, porque o pai é um grande ortopedista, ele também. E aí o doutor Felipe do Canto, que está há tantos anos lá no Grêmio, entrou lá na época do Fábio Koff, do Cacau. Sim. E o ambiente era tal... Eu me lembro dele menininho lá no Parque Antártica, nós brigando com segurança. O ambiente era tal que o absorveu. E quando ele foi fazer residência em São Paulo, porque ele fez 4 anos de formação em São Paulo, por isso é o médico maravilhoso que é, cada vez que o Grêmio ia jogar em São Paulo, ou o Cacau ou o Dr. Fábio ligavam para ele e levavam ele junto. Até hoje eu brigo com ele. Pô, Felipinho, tu é colorado. Um grande profissional. E gremista, e se tornou um grande gremista, para meu desgosto. Desgosto, por favor, entenda. O menino cresceu, mas que o ambiente... Não, mas você lembrou muito bem, professor, o episódio de 2006 em Paris. Mas guardado as proporções, por exemplo, eu estava em São Paulo na segunda-feira com chegada em Porto Alegre 1 hora antes do embarque da delegação. Atrasou o voo 1h40 em São Paulo. A minha esposa estava no aeroporto pedindo, por favor,
para o presidente, para o César Pacheco, que o piloto era o filho dele, ou seja, apelando para os dirigentes para retardarem a saída do avião, porque eu estava em voo, descendo para embarcar direto no voo da delegação. Eu não sou um vice-presidente do clube, eu sou um diretor apenas de um departamento, pois eles retardaram a saída do avião para que eu conseguisse desembarcar. Custa nada, né? Ou seja, pequenos gestos. Custa grandeza. Mas é o ambiente. É um ambiente. Realmente foi um gesto muito bacana e comovente. Quero até agradecer aqui a direção do clube por esse pequeno gesto de bondade. Desculpe me interromper. Temos um sorteio da Copa do Mundo. Sorteio da Copa que está iniciando, estão se posicionando os ex-atletas, campeões do mundo, dentre os quais o Cafu. Mas tem uma foto, Rec, que eu quero pedir até para a gente colocar no ar, que eu acho que simboliza um pouco o que está acontecendo hoje na Rússia, com o Pelé indo de cadeira de rodas para o sorteio, ele que já faltou em sorteios da Copa, sendo recepcionado pelo Maradona. Dessa forma, com uma grandeza dos dois, né? E uma foto que simboliza muito, já está ganhando a capa dos principais jornais, tem ali também grandes autoridades, história viva, hein? Vladimir Putin também, enfim, grandes personalidades que estão na Rússia, que estão comandando esse sorteio, e ao longo do programa a gente vai trazer informações. Que bonito isso. Nessa foto, acho que bem à esquerda, de cabelos brancos, com a gravata colorida, é o grande goleiro inglês. Eu ia falar, mas já que o senhor falou, é ele sim. E o Maradona, ver o Maradona num momento desses é comovente, porque da forma como ele esteve à beira da morte. E ele está lá junto com o Pelé, recebendo. Ele se recuperou. Conseguiu se recuperar. Foi treinador da seleção argentina. Virou amigo do presidente, falecido. Também. Porque aqui a gente fala mal, mas esses sistemas às vezes servem para alguma coisa porque eles são rígidos. Né? Se ele tivesse dado uma tropeçadinha enquanto esteve em Cuba, eles tinham mandado ele de volta. Eu acho que tem outras coisas eu gostaria para falar. Eu gostaria muito de te fazer uma pergunta no ar, ao vivo. Vamos lá, não tem problema. Porque a pergunta é bola, né? Não tem bola ensaiada, não tem jogada ensaiada. Você, como um jornalista experiente, que vive o futebol gaúcho há tantos anos, 34 anos, você se sentiu feliz com a conquista do Grêmio, o tricampeonato da América? Te deixou feliz? Mas por que eu ficaria triste? Não, porque tem muitos jornalistas que se esconde atrás. Eu vou dizer uma coisa. Só o fato de ter ido comentar o jogo, uma decisão de Taça Libertadores da América, eu já ficaria feliz por si só com qualquer resultado. O Grêmio ganhando ou o Grêmio perdendo. Pela minha profissão, pela honra com que eu levo meu trabalho há tantos e tantos anos. E eu ficaria decepcionado se houvesse um quebra-quebra, se houvesse pessoas... esse negócio aí que tu falou aí de abrir cabine, essa chinelagem. Se acontecesse o que aconteceu com o Atlético Mineiro no mesmo estádio, em que toda a delegação foi agredida. Eu tive com o Grêmio de 85 para cá, que eu comecei desde Rubens Minelli, que era técnico do Grêmio, 85, eu ainda tinha um técnico antes do Minelli, que eu comecei a trabalhar, peguei Juan Mujica em 87, vi o Filipão trabalhar junto com o Celso Rotti, praticamente começando a sua carreira vitoriosa, acompanhei o Grêmio Show, acompanhei aqueles anos gloriosos da década de 90, desde o vice-campeonato da Copa do Brasil em 93, o título do Grêmio em 94, quem gritou gol antes do Haroldo de Souza no gol do Ceará, contra o Ceará, que o Chico espalmou a bola, fui eu. 95, eu fiz a cobertura do Grêmio, vice-campeão da Copa do Brasil, campeão da Taça Libertadores da América aqui e em Medellín. 96 eu fiz os 2 jogos Grêmio e Portuguesa. 97 eu estava lá quando jogaram o Evaristo para cima e o João Antônio faz aquele golaço dando meia-lua no zagueiro do Flamengo. O João Antônio é meu amigo particular. 98 eu vi aquele gol de voleio do Clóvis e o gol do meio de campo do Itaqui, quando o Grêmio ressurgiu no Campeonato Brasileiro. 99 na Copa Sul ainda, não era nem Sul Minas, Sul, eu estava lá no gol do Ronaldo Alves.
Bom, eu estava em todos os momentos gloriosos. 2001, com aquelas mensagens do Tite, eu entrei no reservado no final do jogo, o Grêmio já era campeão, com 3-1 sobre o Corinthians, e vi aquelas mensagens do Tite, me emocionei com a maneira que ele conduziu o processo, e qualquer um choraria lendo aquelas mensagens. Enfim, eu estive com aquele juiz Patife, mandando bater um pênalti de novo contra o Olímpia aqui. Em 2003, contra o Independiente de Medellín, aquele grande time que surgiu praticamente do nada, né? As dificuldades que o Renato teve na sua primeira disputa de Libertadores da América, quando foi envolvido pelo time chileno. Então, eu tenho alguma história para contar com o Grêmio. 95, lá em Tóquio, eu estava lá com o Paulo Nunes e o Carlos Miguel, meus amigos, chorando no meu ombro depois do Grêmio perder nos pênaltis para o Ajax, uma derrota até injusta, porque o Grêmio tocou bola no poste, o Jardel perdeu um gol feito, o Grêmio jogou com 10 homens, o Rivarola foi expulso pelo telão, os dois principais jogadores bateram, foi o Dinho e o Arce, erraram os pênaltis. Ali começou o árbitro. Já vamos falar da Copa do Mundo, senão eu não concluo. Olha aqui, ó, que o Grêmio foi injustamente derrotado porque poderia ter o Grêmio ter sido bicampeão da Libertadores. Então como é que eu vou ficar triste depois de viver? Eu fiz só uma provocação, tem muito canalha nessa história. Eu fiz e a pergunta podia estar provocação. embutida. O Grêmio, por exemplo, tem alguns assessores que não têm tamanho para ser assessor. Mas por que eu estou te perguntando? Foi mais uma provocação, porque eu faço parte, eu sou um minúsculo dentro do processo, mas eu acho que todos ganhamos com um título desse. E quando o Internacional foi campeão, apesar da brincadeira, da secação, da falta, todo o Rio Grande do Sul ganha com isso. Ontem foi emocionante de ver o engajamento da população, né? A festa que se fez. Só para fechar, certo. E a visibilidade que Porto Alegre ganhou no cenário do futebol mundial. E isso ganha quem trabalha com o futebol. Claro, sem dúvida. Só torce contra quem é burro. E olha, eu já nem me lembro mais qual é o meu time, mas se tivesse, foi um cara que me abordou lá e disse: tu ficou triste com o gol do Grêmio contra o Lanús aqui. Eu disse: olha, eu fiquei 15, 20 anos atrás da goleira, eu treinei para não mover um músculo da face em nenhum gol de Grêmio e de Internacional. E naquele dia ainda até aquela imagem, além de calhorda, ela não é mentirosa. Não vi. Mas eu brinquei com os torcedores da frente, tem um ali que puxa o saco da gente o tempo inteiro, fazendo vocês são os melhores e tal. Eu tinha feito sinal pro cara, depois eu estava anotando os detalhes do gol, porque eu ia apresentar um programa logo em seguida, detalhes e tal, escrevendo na internet também. Então, mas diga aí sobre Copa do Mundo, Maurício. Brasil sorteado para o grupo E, já tem as suas datas de jogos definidas, estreia no dia 17 de junho, domingo, 3 da tarde, em Rostov. Dia 22 de junho, sexta-feira, 9 da manhã, joga em São Petersburgo. E no dia 27 de junho, quarta-feira, 3 da tarde, em Moscou, fecha a chave de grupos. Vou liberar o Gustavo, tem um compromisso. Muito Sim. Obrigado. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pelos relatos feitos direto da China. Esse relato feito aí sobre a cabine foi importantíssimo, acrescentou. Os caras não admitiam nem que se cantasse o hino do Grêmio, quando o Grêmio estava fazendo 2-0, estava estourando o campeão da América. Eles queriam cantasse o quê? Mas, Rec, felizmente superamos. Agora estamos nessa preparação, né, da logística para Abu Dhabi, enfim. O Grêmio está definindo detalhes ainda. Hoje à tarde mesmo o presidente deve compor a delegação. E agradeço mais uma vez o convite. Uma saudação, obrigado, professor, pela gentileza, carinho de sempre, Maurício. E parabéns a toda a nação gremista, né, por esse tri. Acho que e fico à disposição quando estiver em Porto Alegre. Acho obrigado. Que cabe, já que tu mencionou a viagem a Abu Dhabi, que a Confederação, a Conmebol, antecipe para o ano que vem, se mantiver a Libertadores do ano inteiro. Só que estão fazendo com o Grêmio. Em vez de terminar no dia 29 de novembro, não teria nenhum problema. Terminar dia 20. Não, termina dia 29 de outubro. E temos um risco aí do Arthur, que está com uma lesão, mas tornozelo independente ainda. disso, olha aqui, tu teria um mês
para a torcida se mobilizar. Vamos lá, para fechar minha participação, domingo nós iremos com, nem eu sub-23, nós teremos jogadores chamados da sub-19 para compor grupo em Minas Gerais, ou seja, o último jogo do Brasileirão, né? Ok, vale muito pouco, enfim, mas tem a história de Grêmio aí, tem um título recente, que é a camisa do Grêmio que vai estar jogando. Por que não puxar a final da Libertadores um mês para trás? Ela começou não tem sentido. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, obrigado, Gustavo. Tem títulos, tem títulos que estão sendo decididos, o próprio Grêmio... Opa, vai. Tá bom. Tem títulos ainda decididos, que estão sendo decididos, e o Grêmio podia estar na disputa pelo Brasileirão. Então, tem que casar as datas. Né? Não, tem que ter tempo para fermentar. Vem cá, se tu vai ganhar, quem ganha, seja Grêmio, amanhã vai ser o River Plate, amanhã vai ser o São Paulo, não importa. Temos que chamar o intervalo. Já voltamos. Como é que é, Maurício? Algumas definições já de adversários da próxima fase. A Espanha, que poderia ser um adversário do Brasil já na fase de grupos, caiu no grupo de Portugal. E a Croácia, que já enfrentou o Brasil em 2006 e em 2014, caiu no grupo da Argentina. Então essas duas seleções não enfrentam o Brasil daqui a pouco. Croácia e Portugal. E Portugal não, Espanha. Espanha caiu no grupo de Portugal. Escapamos da Espanha. Mas de qualquer maneira serão grupos de 4, dos quais classificam 2. 2. E a Suíça caiu no grupo do Brasil. Suíça e Brasil. Suíça é o primeiro adversário do Brasil. Vai ser, Não na sequência. Suíça é o E2, então o primeiro adversário do Brasil. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao ginásio Esportes SP, e aqui em frente ao campus da Ubra. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Quer ter uma vida mais tranquila em casa com sua família? Conte com o serviço de alarmes da Protegere. Através de sensores instalados em pontos estratégicos, se cria um circuito fechado e seguro. E, além disso, deixa a equipe tática de prontidão para qualquer eventual disparo do alarme. É segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça também os serviços de portaria virtual, rondas internas e monitoramento. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou segurança, pensou Protegere. Intervalo, já voltamos. Dia 17 de junho do ano que vem tem Brasil e Suíça, Copa do Mundo da Rússia. Bruno Cortes renovou contrato com o Grêmio nesta manhã. Lateral esquerdo assinou até dezembro de 2019. Equipe de transição do Grêmio, comandada por César Bueno, será utilizada para o jogo neste domingo contra o Atlético Mineiro. Partida que marca o encerramento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Arthur Preocupa será reavaliado. Gabriel Dias, 23 anos, volante do Paraná. Lateral direito, Juan, do Sport, 22 anos, são nomes pretendidos. Outros pelo Inter: Fabiano do Palmeiras, Bruno Silva do Botafogo, Rômulo do Flamengo, e também tem
2 jogadores do Lanús. O Marconi, que é o volante, e o Acosta, atacante. Já voltamos. Já foi? Já foi. Estou querendo um intervalo demais aqui. Então, professor. Gosto de 2 volantes dessa lista. Gosto muito do Marconi e do Rômulo. Mas eu queria fazer um registro. Mas é um caminhão de volantes, né? Não, um deles. Mas se contratar os 2, manda o resto embora. Que tem um monte aí. Mas de qualquer maneira, eu queria fazer um registro. Tu mencionavas a década de 90 como uma década muito gloriosa para o Grêmio. Essa década começou com o Internacional campeão da Copa do Brasil e o Grêmio na 2ª divisão. Foi a primeira queda do Grêmio. Então, veja que um título de uma queda e uma volta, né, e aquela volta do Grêmio foi muito complicada, pode às vezes ser o prenúncio. Eu acho que esse título do Grêmio tem que servir de alavanca para o Internacional, para a reação do Internacional, para voltar à grandeza do Internacional. Maurício, alguma novidade? Brasil e Suíça, por enquanto. Confirmado. Às 19 tem mais.